Senhor presidente, senhor relator, doutor Alexandre, eu considero o vosso depoimento muito importante aqui. Eu queria, de antemão, agradecer as informações que vossa senhoria vem aqui a prestar. São informações que demonstram, senhor relator, um modus operandi, desde o começo da pandemia, por parte do governo. Uma busca insensata para obscurecer, esconder o número de brasileiros que estão mortos. Quando se ao invés disso, o mais importante não fosse combater a pandemia. O depoimento de vossa senhoria a essa comissão traz, eu acho que até que ponto chegou essa obsessão, que eu diria que é macabra. Esconder o número de mortos na pandemia, acho que chega a ser uma obsessão macabra. E é uma obsessão que vem de antes, conforme senhor depoente, senhor presidente, senhor relator, nós podemos ver. Vamos ao que diz já há algum tempo o presidente Jair Bolsonaro sobre o número de mortos. De entrar em óbito é grande. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais faz um filtro. Veja, senhor presidente, chegou ao ponto de incentivar as pessoas a invadir hospitais. Ou seja, não bastasse o que estavam lá internados, incentivar outras pessoas a se submeterem ao risco de mais contaminação. Mas vamos adiante, teve mais. Parece que só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupada. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades? Verdade. Lógico que a gente quer. Mas ainda não parou por aí. Os apoiadores do presidente também, ao longo da pandemia, negavam o número de mortos que nós tínhamos. Vamos adiante. Esse aí é o objeto de uma outra pergunta. Carlos Wizard acusa gestores de inflacionar o número de mortos por Covid-19. Na ocasião, sugeriu recontagem dos óbitos. Então, senhor presidente, senhor relator, veja que é uma obsessão macabra do presidente da República e dos seus apoiadores. Tentar obscurecer, tentar apagar os mortos. Apagar os mortos. Eu não sei por que tanta maldade. Me lembra até um trecho de uma célebre obra de Hannah Arendt sobre banalidade do mal. Secretário de Saúde diz que saúde recontará número fantasioso de mortos da Covid. Ele incentivava. E o governo, através do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, chegou, na época, secretaria exercida por ele, chegou a anunciar uma iniciativa nesse sentido. Eu queria, senhor Alexandre, passado isso... mas ainda tem mais um, vamos mais adiante. A própria Secretaria da Propaganda do governo, a Secretaria de Propaganda, é que eu tenho mais adequado Secretaria de Propaganda mesmo, para fazer a remissão histórica, a própria Secretaria de Propaganda fez uma divulgação dessa natureza. Vamos a ela. Temos aí? Por favor. O segundo país do mundo que mais cura é também o que menos registra óbitos por milhão de habitantes. E aí embaixo o anúncio. O Brasil tem dados transparentes e é uma das grandes nações com menos óbitos por milhão de habitantes.
Mas tem um outro, além da comparação ser indevida, temos uma outra postagem que é mais grave, que é essa da parte da Secretaria da Propaganda. Temos aí? Se não, tenho aqui para mostrar. SECOM minimiza a gravidade da pandemia. Uma nação que trabalha unida pelo bem de todos não se deixa abalar por quem politiza até a doença. Mas tem uma outra postagem, que eu acho que não está aí, mas que nós temos aqui. A construção de uma... É muito comum, inclusive, esse termo, senhor relator, senhor presidente. A construção de uma narrativa mentirosa não apagará a verdade dos fatos. E, mais uma vez, fazendo uma campanha clara de subestimar o número de mortos. Eu queria, senhor Alexandre, primeiramente, então, lhe perguntar, aí a sua opinião particular, fique à vontade, sobre essas campanhas, sobre essas declarações do presidente da República e sobre essa ação de apoiadores da própria Secretaria de Comunicação do governo federal para subestimar o número de mortos que existe no país e minimizar a gravidade da pandemia. Não entendi a pergunta, senador. Eu queria pedir a sua opinião sobre essas posições do presidente da República, sobre essa campanha da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Propaganda do governo, minimizando a gravidade da pandemia, e de redução e de diminuição e de subestimar o número real de mortos por conta da pandemia. Senador, como eu falei no meu discurso inicial, eu considero uma doença extremamente grave. Eu fui afetado também pela doença, tive pessoas próximas a mim que faleceram, então é uma doença muito grave. Agradeço, Vossa Senhoria. Ainda tem mais uma declaração do presidente da República, vamos lá, sobre isso, que registra: Bolsonaro ironiza a pandemia e diz que Covid-19 matou o mosquito da dengue. Isso foi uma das declarações do presidente, subestimando e ironizando a morte de pessoas. Veja a gravidade da banalidade do mal, ironizando a morte de pessoas. Mas prossigamos, só para ficar, senhor presidente e colegas, só para ficar claro, eu acho importante aqui nós deixarmos claro os fatos da produção desse documento. O senhor disse que o documento foi produzido pelo senhor em que data? Eu produzi e incluí no Microsoft Teams no dia 31 de maio. E o senhor compartilhou com o seu pai que dia? No dia 6 de junho. Mas, segundo a revista Cruzoé, compartilhando o dado do Tribunal de Contas da União, a data da criação está no próprio dia 6 de junho e modificado no dia 6 de junho. Não, senhor, a data da criação, essa informação não procede, a data de criação foi 31 de maio. Mas, segundo a revista Cruzoé, é uma matéria, aliás, é uma publicação do print do próprio Tribunal de Contas da União, do sistema do Tribunal de Contas da União. Mas no sistema, no Microsoft Teams, está registrado no 31 de maio. O senhor reafirma então que foi dia 31 de maio a criação e dia 6 de junho. Mas, pois bem, então, o senhor cria no dia 31 de maio, no dia 6 de junho, o senhor compartilha o documento com seu pai? Isso mesmo. No mesmo dia, o presidente da República, ou melhor, o seu pai encaminha para o presidente da República? Foi o que meu pai me falou, que encaminhou no próprio dia 6. No mesmo dia 6 de junho? Isso. E no dia 7 de junho, senhor presidente, logo pela manhã, o presidente da República faz a declaração que o senador Renan aqui colocou. Senhor Alexandre, eu quero dizer que eu acredito no senhor. Eu acredito no senhor, senador Renan e presidente Omar. Porque o próprio presidente da República, em live do dia 1º de julho, admitiu que editou a tabela do Tribunal de Contas da União. Vamos lá, a edição. Vamos lá, a declaração do presidente da República. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, recebia, ou o município, 2.000 por dia.
que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era o TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita, mas isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era o TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, volta mais uma vez. Eu errei. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era o TCU, Dá para a tabela foi feita voltar por mim. para a gente ver de novo? Voltemos, por favor. Só um pouquinho mais, só para ver essa parte. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2.000 por dia. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era o TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita mais por mim. Que para mim não tem, quando eu faço não tem valor. Tá? Vai ser feita agora. Mas, presidente, vai mais adiante. Em uma outra declaração pública do presidente da República, ele diz o seguinte: eu só me equivoquei no dia que eu troquei acórdão por tabela, mas continua valendo a mesma coisa. E se a gente depois na tabela que não foi feita por mim, foi feita por gente que está ao meu lado. Então, senhor Alexandre, eu quero, se o senhor me permite, e vossa douta defesa também me permite, uma sugestão até para o PAD, que vossa senhoria responde no Tribunal de Contas da União. O senhor pode arguir esse depoimento em live do presidente da República em seu favor. Porque, de fato, não houve edição feita pelo senhor. Não, o próprio presidente da República, nessa live, depois de declarações públicas, admite, publicamente, que foi feito por ele. Que ele que fez a edição do número de mortos. E, senhor presidente, antes de concluir, o senhor me permite, senhor Alexandre, me permita, por isso eu estou dizendo que o depoimento de vossa senhoria é muito importante, um dos mais importantes a essa comissão parlamentar de inquérito, e até pela disposição vossa de contribuição com a CPI, eu queria lhe pedir o seguinte, para inclusive não ter necessidade de nós tomarmos nenhuma medida de eventual quebra de vosso sigilo, porque vossa senhoria, ao contrário de outros, ao contrário, por exemplo, do depoente de quinta-feira, está vindo aqui para essa CPI para colaborar, para contribuir. Vossa senhoria poderia disponibilizar para essa CPI os arquivos de compartilhamento do arquivo do Word seu para o seu pai, e se possível, o seu pai poderia também disponibilizar livremente o compartilhamento dele para o presidente da República? Somente o compartilhamento do dado? Acredito que sim, né? Sim, senador, acho que não teria nenhum problema de... Muitíssimo obrigado. Inclusive, isso impede, senhor presidente, qualquer medida dessa CPI de eventual quebra de sigilo, que não é nosso interesse fazer com alguém que está de pronto e com ampla disposição de contribuir com essas investigações. Então, nós gostaríamos de receber esse compartilhamento, que, presidente, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, não existe uma subnotificação. Segundo dados do Ministério da Saúde, não existe uma supernotificação. Há suspeitas de uma subnotificação. Veja, gráficos do Ministério da Saúde evidencia um grande excesso de casos em 2020 em relação a 2019 sobre casos de síndrome respiratória aguda. E a única coisa que pode levar ao aumento do número de casos é a Covid. Então, na verdade, toda a ciência aponta que o grande problema não é subnotificação, é o contrário, não é supernotificação, é o contrário, nós temos subnotificação. Independente, senhor presidente, de subnotificação ou subnotificação, senhor presidente, o que nós estamos tratando aqui é do nome de pessoas, em números de hoje, 569.581 famílias brasileiras despedaçadas. São amores da minha vida, da sua vida, da vida de
colegas daqui do Senado da vida de todos os brasileiros. Tem nomes. Tem nome de Paulo Gustavo, tem o nome do seu irmão, que foi levado pela Covid. Tem o nome do Ricardinho, um querido amigo meu lá do Amapá, que foi levado pela Covid. Tem o nome do meu primo, Januário, que foi levado pela Covid. Tem o nome do meu professor Guilherme Jarbas, que no começo da pandemia, quando o presidente insistia que existia uma pretensa supernotificação, foi levado pela Covid. Tem o nome de um ex-colega nosso daqui do Senado, senador pelo Amapá, Papaléu Paz, que foi levado pela Covid. São nomes, são nomes. O presidente, ao invés dessa obsessão macabra, de ficar tentando diminuir o número de mortos, deveria ter empatia e compaixão pelos brasileiros, amor pelos brasileiros, ter reconhecido desde o começo a gravidade da pandemia, ter se solidarizado. Não, ele ficou dizendo que ele não era coveiro, e ficou o tempo todo nessa obsessão macabra. Senhor Alexandre, o vosso depoimento aqui só confirma. Olha, nós não temos dúvida, a partir do vosso depoimento, que o senhor presidente da República incorreu no crime contra a fé pública constante no artigo 297 do Código Penal, que diz: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. O parágrafo 1º desse mesmo dispositivo apresenta um agravante. Se o agente é funcionário público, que foi o caso do presidente da República, e comete crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena em até a 6ª parte. A pena para esse crime, senhor presidente, é de 2 a 6 anos e multa. Como se trata de funcionário público como agravante, utilizando do seu cargo, aumenta mais a 6ª parte. Vai até 9 anos e mais multa. Mas, senhor presidente, tem um crime de menor potencial ofensivo, que eu acredito que deveria se incorrer também. Não está caracterizado o tipo penal pelo depoimento do senhor Alexandre, mas essa prática se equipara ao crime também constante do artigo 212, de vilipêndio a cadáver. Tem um crime maior que todos esses aí, senhor presidente. É a memória dos brasileiros. É ao luto das famílias. Este é o maior dos crimes. Não há pena que possa fazer a purgação de um crime dessa natureza. Nós já perdemos mais brasileiros, senhor presidente. Ontem todos nós nos indignamos com as tristes cenas do Afeganistão. Nos indignamos com a ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão. Mas, senhor presidente, nos 20 anos de guerra no Afeganistão, morreram menos afegãos do que brasileiros pela pandemia da Covid-19. E o presidente da República, ao invés de ficar enfrentando a pandemia, resolveu tentar subestimar a dor da perda das famílias brasileiras. Muitíssimo obrigado, senhor Alexandre.